5 achados arqueológicos ligados a Jesus. Vamos ver aqui então algumas provas arqueológicas da Bíblia mostradas aí no canal da Israel com a Aline, que sempre traz vídeos como esse e é sempre muito legal de ver. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje estamos no Museu de Israel em Jerusalém para ver com os nossos próprios olhos os 5 achados arqueológicos mais importantes ligados a Jesus. E vamos ver como a arqueologia nos ajuda a comprovar a veracidade histórica, a historicidade da Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Muito legal, né? Já de início, essa maquete aqui de Israel, mostrando aqui como era na época que o templo ainda era construído. A primeira coisa que vemos quando entramos no Museu de Israel é essa maquete fabulosa da cidade de Jerusalém. Ela mostra exatamente como era Jerusalém no ano. E olha o tamanho disso, né? Muito grande. Não dava para ter a noção que era tão grande assim, né? Muito maneiro mesmo. No de 66 depois de Cristo. Por que justamente esse ano? Porque quando Jerusalém chega no seu auge, um pouquinho antes do início da destruição. Então, esta cidade, como vemos, é a cidade de Jerusalém, como Jesus a conheceu. Por exemplo, nós vemos aqui ao nosso lado esse edifício com telhados vermelhos. Esse é o tanque de Betesda, também conhecido como o tanque das ovelhas, o local onde Jesus fez um grande milagre, onde ele cura o paralítico durante o sábado. Uma história bem mais terrível que essa aconteceu dentro da fortaleza de Antônia, essa fortaleza com 4 grandes torres. Ali é o local onde Pôncio Pilatos julga e condena Jesus à morte e ao início da Via Dolorosa. Parece que está vendo a Bíblia ali em 3D, né? Qual o local de Jerusalém que Jesus mais frequentava? Ele está bem aqui do nosso lado também. Nós vemos aqui o Templo de Jerusalém, que sobre ele a gente ainda vai falar também bastante hoje e bastante também no domingo que vem. Aqui vemos o Templo de Jerusalém, onde Jesus costumava pregar, e ele veio aqui desde a sua infância até os seus últimos dias. E aqui nesse modelo vemos esta porta, que é o portão dourado, por onde Jesus entrou no domingo de Ramos durante a sua entrada triunfal. E eu quero mostrar para vocês mais um lugar que fica aqui embaixo. Vamos lá! Aqui vemos o tanque de Siloé, onde Jesus fez outro grande milagre, a cura do cego de nascença. Estes locais que eu acabei de falar e muito mais nós já filmamos aqui no canal, mas os achados arqueológicos mais importantes de toda Israel, inclusive aqueles ligados a Jesus, foram trazidos a este museu onde nós vamos entrar agora. O Museu de Israel foi fundado há 60 anos e é como se fosse vários museus dentro de um. Há departamento de arte antiga, arte moderna, história. Para quem não tem dinheiro aí para viajar para Israel, assim como eu, né? Pelo menos por aqui a gente conhece aí um pouco mais. E é muito legal ver essas coisas, nesses detalhes. Parece que enriquece ainda mais aquilo que a gente já conhece da Bíblia. Judaica, um museu inteiro só para crianças, departamentos de Ásia, África e Américas e, claro, a parte de arqueologia. Chegamos agora no departamento de arqueologia e a primeira coisa que a gente chega aqui e se depara são com esses sarcófagos antropomórficos. Quer dizer, eles são sarcófagos com imagens humanas.
E eles têm nada mais, nada menos que 3.400 anos. Quer dizer, a gente está falando dos primórdios ainda da Bíblia. Mas hoje nós viemos aqui buscar a arqueologia ligada a Jesus e por isso a gente tem que agora seguir na linha do tempo, caminhar pelo museu e buscar o período romano da terra de Israel. Legal, então, que ele é dividido ali pela cronologia, né? Pela linha do tempo, muito legal. Mas o mais importante está aqui ao nosso lado. Até os anos de 1970, a maioria dos arqueólogos do mundo acreditavam que o rei Davi não realmente existiu. Quer dizer que ele não foi uma pessoa, e sim que ele foi uma lenda criada posteriormente pelo povo de Israel. E em 1993, tudo muda quando Gila Cook e Avraham Viram descobrem essa pedra. A Estela de Davi. A Estela de Davi, ela fala sobre o rei Davi e a sua descendência, em hebraico Beit David. Quer dizer, esta pedra e os outros achados arqueológicos que estão nessa sala, eles conseguiram convencer a maior parte dos arqueólogos do mundo que a Bíblia realmente conta a verdade sobre o rei Davi e também o rei Salomão. Então a gente está vendo quanto a arqueologia bíblica de Israel está mudando a visão de muita gente em relação à Bíblia. Muito legal que uma pedra, né, conseguiu fazer isso. É lógico que não é qualquer pedra, né? Mas é muito legal, né? Como um pedaço ali de pedra mesmo, né? Conseguiu, né, comprovar algo que a Bíblia já dizia há bastante tempo. Tudo que vemos agora em volta de nós é do período de Jesus. E nós sabemos que o local que ele mais visitava aqui na cidade era justamente o Templo de Jerusalém. A primeira vez que ele é levado ao templo, ele tinha somente 40 dias de idade, quando seus pais o apresentam no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei referida: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Jesus também vai ao Templo de Jerusalém com a sua família quando ele tinha 12 anos e ele fica para trás. E depois de alguns dias, quando a família volta, encontram ele ainda dentro do templo, mas sentado, discutindo com os sábios da lei e todos maravilhados com a quantidade de conhecimento que aquele menino tinha. E por isso, aqui vamos falar dos 5 achados arqueológicos mais importantes ligados a Jesus. A gente vai começar agora com o número 5, com os achados do próprio Templo de Jerusalém, que estão aqui do lado. Estas 2 pedras que vemos aqui na ponta, elas são partes originais, verdadeiras do 2º Templo de Jerusalém. E eu quero mostrar para vocês esta aqui em especial. Pensem, pessoal, que estas pedras são parte do mesmo templo que Jesus conheceu. E nesta pedra está escrito Lebeit Atkiah, o local do toque de trombetas, porque esta pedra era o canto superior do Templo de Jerusalém e ao lado dessa pedra é onde os levitas se colocavam a tocar as trombetas. E no pátio do templo, entre as colunas, é onde Jesus costumava ensinar. E aqui, do lado de fora, nós também podemos ver uma coluna original do 2º templo. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ao encontro dele no templo, a fim de ouvi-lo.
E tem uma boa chance que esta coluna presenciou um destes ensinamentos. Em Mateus 17 está escrito que os cobradores de impostos vão até Pedro e eles querem cobrar os impostos de Pedro e Jesus. Que imposto? O imposto do templo. Naquela época, cada homem do povo de Israel, a partir dos 20 anos, era obrigado a dar uma contribuição anual equivalente a meio shekel. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Quefarnaum, os que cobravam o imposto das dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: "O mestre de vocês não paga as dracmas?" Pedro respondeu: "Claro que paga." Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: "Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos?" Quando Pedro respondeu: "Dos estranhos", Jesus lhe disse: "Logo os filhos estão isentos. Mas, para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue esta moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu." E justamente essa moeda que Pedro tira da boca do peixe vai ser usada para pagar o imposto do templo. E aqui o que vemos no museu justamente são moedas originais usadas para pagar o imposto do templo. É muito interessante isso, como conseguem essas coisas daquela época e tão bem preservado. Dá até para ver as imagens que foram cunhadas ali nessas moedas, né? De Jerusalém, na época de Jesus. Os próximos achados arqueológicos vão deixar vocês realmente chocados. Em quarto lugar na nossa lista está o sarcófago do rei Herodes o Grande, o rei que governava sobre toda a Judéia quando Jesus nasce e ordena matar a Jesus e todas as crianças de até 2 anos da cidade de Belém e dos arredores. Nós podemos ver que esse sarcófago, quando foi encontrado, ele foi encontrado todo quebrado. E é muito legal que tudo isso comprova, né? Tudo aquilo que está escrito nos evangelhos. Remontado pelos arqueólogos. E as partes que faltavam, como por exemplo aqui, foram preenchidas. A pergunta é por que esse sarcófago foi encontrado em um estado tão deteriorado? O rei Herodes não era amado nem em vida e nem após a sua morte. Quando ele morre, alguns anos depois, rebeldes judeus, eles vão até o mausoléu que Herodes havia construído e com instrumentos eles quebram o sarcófago como maneira de tentar apagar a memória desse rei que foi tão terrível para Israel. Esse sarcófago foi encontrado em 2007 pelo arqueólogo Ehud Netzer. Ehud Netzer dedicou a sua vida a buscar a arqueologia do rei Herodes. Mais de 20 anos ele procura o túmulo e o mausoléu de Herodes. Realmente estava todo quebrado, né? Ali na foto que mostrou. Pelo jeito aí, provavelmente eles meio que reconstruíram, né? E depois de mais de 20 anos procurando, em Heródium, aqui próximo de Jerusalém, ele finalmente encontra. Então nós podemos ver aqui que foi encontrado justamente o sarcófago e também partes do mausoléu foram trazidos para cá. Mas Ehud Netzer, depois de mais de 20 anos procurando, ele finalmente encontra. Mas não muito tempo depois, ele sofre um acidente. Uma barra de madeira que sustentava uma parte da escavação cai e junto com ele cai Ehud Netzer. Ele cai dentro dos restos do mausoléu do rei Herodes e ele também irá falecer. Então, uma história que começa de uma maneira tão trágica com Herodes, a tragédia segue ele e o sepulcro dele até os dias de hoje. Falamos agora sobre o rei Herodes o Grande
e a época do nascimento de Jesus. Mas agora nós vamos falar de achados arqueológicos ligados à última semana de vida dele. Aqui ao nosso lado, no terceiro lugar na nossa lista, está o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote e aquele que prende Jesus de madrugada em Getsêmani e mantém Jesus preso durante toda a madrugada e pela manhã entrega ele a Pôncio Pilatos. Eu quero explicar para vocês como funciona esse sepulcro. A gente consegue entender que uma pessoa inteira não poderia ser colocada aqui dentro. Naquela época havia mais de uma maneira de ser sepultado. Uma maneira é colocar a pessoa inteira dentro do sarcófago, que era uma prática mais comum entre os pagãos, e é como também Herodes foi sepultado. Outra prática era colocar a pessoa simplesmente dentro da terra e tapar a pessoa e colocar uma pedra em cima para marcar o local. Mas uma prática que também existia em Jerusalém e em toda a região nos tempos de Jesus era pegar a pessoa, colocar dentro de uma caverna, fechar a entrada da caverna e esperar um ano. Depois que se passava esse um ano, se recolhiam o que sobrou da pessoa, que são somente os ossos, e se colocavam os ossos dentro de um ossuário. E foi exatamente isso que foi feito com Caifás. Ele foi sepultado numa gruta e os ossos recolhidos e colocados dentro desse ossuário. E nós temos certeza que é dele justamente por causa das inscrições que estão aqui nos lados. Muitos de vocês já devem conhecer essa prática, esse tipo de sepulcro, justamente pelo que está escrito nos evangelhos. Jesus ele é enrolado em mortalhas e o corpo dele colocado dentro de uma caverna e a caverna fechada. A diferença de Caifás é que o corpo dele realmente ficou lá e os ossos colocados nesse ossuário. E a caverna onde Jesus foi colocada, que pertencia originalmente a José de Arimateia, foi encontrada vazia no terceiro dia, no domingo. Mostrando aí, né, que de fato todas essas pessoas que a Bíblia cita realmente existiram, né? Mas vamos seguir aqui na arqueologia. Nós vemos aqui, pessoal, Caifás, e Caifás entrega Jesus a quem? A Pôncio Pilatos. E aqui ao nosso lado nós vemos a pedra de Pôncio Pilatos. Ela foi encontrada em Cesareia Marítima, a cidade que ele viveu na maior parte do tempo que ele reinava sobre a Judéia. E vejam o que está escrito nesta pedra. Tiberium Pontius Pilatus, prefectus Judea é. Isto quer dizer que o Tiberium foi construído por Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Quer dizer, este é o segundo achado arqueológico mais importante relacionado a Jesus. Isto prova, sem dúvida nenhuma, a existência de Pôncio Pilatos e, mais que isso, que ele governava a Judéia na época de Tibério e também na época de Jesus. Pôncio Pilatos inaugura um edifício chamado Tiberium e a gente não sabe o que ele é. Mas também realmente não nos importa. O que importa saber é que este homem que fez esta pedra aqui, esta inscrição, é aquele mesmo que condena Jesus à morte por crucificação. E como a crucificação era feita no período romano, na maioria das vezes as pessoas eram amarradas à cruz. Nós não tínhamos nenhuma prova arqueológica no mundo todo que podia mostrar que havia crucificação feita através de pregos. Então, por um lado, havia o relato bíblico que fala claramente que Jesus foi pregado à cruz, e por outro lado, nós não tínhamos provas arqueológicas, e por isso muitos arqueólogos do mundo duvidavam que realmente a crucificação aconteceu como está nos evangelhos. Mas tudo mudou com o nosso primeiro achado arqueológico
Em número 1 na nossa lista está o ossuário e o pé de Yohanan ben Hagakol. Nós não temos a menor ideia de quem ele foi. E ele é um de muitos ossuários encontrados aqui em toda a terra de Israel. Mas ele é diferente de todos os outros por um motivo, porque quando os arqueólogos encontraram e abriram o ossuário, eles encontraram o esqueleto, a ossada daquele homem. Mas vejam o que foi encontrado no calcanhar dele. Aqui nós vemos o calcanhar e o calcanhar está atravessado por um prego. Este homem sofreu uma morte terrível na mão dos romanos. Ele foi crucificado, mas ele foi crucificado com o uso de pregos. Então nós temos um homem que morreu de uma maneira terrível na mesma época que Jesus. E isso é uma prova irrefutável da existência de crucificação por pregos. E isso, mais uma vez, muda a visão dos arqueólogos em relação ao relato dos evangelhos. E o que eu posso... Até porque não era normal dar esse direito, digamos assim, aos crucificados de serem colocados em sepulcros, em ossuários, até porque eles eram tratados como bandidos, como ladrões, né? Como pessoas da pior espécie. Posso dizer para vocês que é muito legal que este foi a primeira prova arqueológica e há não muitos anos atrás foi encontrada uma segunda prova arqueológica de crucificação com uso de pregos, mas dessa segunda vez foi encontrado em própria Roma, na Itália. E mais uma vez, né, comprovando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Muito legal, né, pessoal, ter acesso a esse tipo de conteúdo e ver que, de fato, tudo aquilo que a palavra de Deus diz aconteceu. Nós temos aí, como ela mostrou, né, diversas provas concretas da veracidade bíblica e de comprovações a respeito da pessoa de Jesus. Mas diz aí o que você achou desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal e nos ajude a continuar com esse projeto para a glória de Deus. E até o próximo vídeo.